Good afternoon. Today is 21 May 2026. The deadline to incorporate the financial risks as rates, protective instruments of the credit was extended up from 18 as deadline up to 20. Of course, that the offenders did what they do, aggressions and crimes. By this, it's required to incorporate the international financial risk rates as protective instruments of the credit and receive the lists of fraudsters as white-collar crime in Brazil and peers as transnational organized crime according with the law 12,850, especially Article 2, that is about the transnational organized crime, 13,260, which is about the terror, supported by Brazil public corruption and peers, public other flags and corporative system involved. Article 6 of the law, 13,260, and yet having the white-collar crime law in Brazil as reference equally, 7,492, Article 1, which are the players there that are the perpetrators of white-collar crimes, and yet having the Article 369A up to 359A up to 359G of the criminal law, that is the public finances, crimes and criminals, which is a specific type of financial and economic crimes by Brazilian authorities in order to be crossed with the abuse of power law 13,869, and observe that Brazil is the perpetrator in front of this court, New York City, with the institutions in Rio de Janeiro, federative units segmented and placed by proximity need and next door cities Rio de Janeiro and Saquarema, coming since 2004, especially segmented at the cyberspace and digital space since 2018. Even change the place, the problem remains, it's a crime named stalk in Brazil, right? We had offered the business plan derogatory OAS claim. 4 weeks, we had this very first page. Then we had the second page, which was the evaluation, considering one specific business strategy for that is indeed a continued plan with divisions and activity and a sell-off strategy at the website, considering the need as offices or at least a spot seller on America and Europe, right? And then we have by equity using the fractal and the model, the fails related with the 3 different offices at headquarters, Rio de Janeiro, Europe and United States, observing the vectorial composition as fail, right? And the integrated fail affect the entire business or the entire institutional system if we use the fractal, projecting this business plan under economic espionage by Brazil and peers in Brazil. We had the model created by our humble effort as self-defense, and we suggest to you consider the IBM headquarters New York City Armon to do the contract and use the relational database DB2 to run the models, because it would be much more sophisticated than my humble, very limited resources presentations, right? And this is the composition as the oriented program, and we have, considering the values binary and the trace language, we put at the DB2 optimization to run, right, by equity or even permutation and commutative values, creating a sub-level as crypto transference of information, even at FX, with COBOL, that is the guideline as Defense United States. This was the result of the organization we did, considering the business plan OSCLE from something orthodox to a Mintzberg structure, considering that we have inside
two types of the administration of human resource that can be the outsourced or the human resources department interno that must do things according with the internal values and mission statement of the company. The outsource not go this way all the time because it's an outsource, but the problems will be indicated by both, and indeed we suggest that you keep both as two types of control. In the same way you have two types of control at the public administration. In black, the internal control; in orange, the outsourcing or the clients of the public administration by the Brazilian Consumer Law 8078, Article 6, Clauses 8 and 10. Having the easy way to complain, never observed by Brazil, just like a other guarantees suppressed intentionally and systematically by Brazil, Chicago School, not aleatory behavior. Then we have the drivers as cartridges to pull the trigger against the object, fire them, or stab them. It's a choice always up to you. Under the chase patterns of the organized crime globally. Avoid flights with these people because their flight is something that can happen. It must be far away. Osklen business plan applied at local court, Rio de Janeiro, and government, Rio de Janeiro. Right? It's the control of the public administration, Article 37, paragraph number 6, regression from institution segmented codified as binary value and trace language using the relational database, setting the strict program as intervals, dubious, -1, and criminal, 0, as the same thing because the institutional corruption isn't affordable in a rational legal environment as the bureaucratic system as the public service. The fail is like that. The design we have is the outsource as control of the company or public administration or institutional system in internal value. Failure in Brazil, Article 7423, Item 1, they couldn't accomplish the law affecting nationals and foreigners, indeed any personal flags, anything, threatening 200 states by a statehood segmented, offered conclusive with white-collar crimes on it to obtain the tax privilege of this credit, 207.28 trillion, plus the compensation against the defamation as such at the illicit procedure and clandestine intrusion. With that question repeated one more time, why do you criminal offenders need the illicit interference, the clandestine intrusion, the judicial orders with background as institutional corruption and public service operated as a criminal system by Brazilian peers in Brazil? You must answer this. Guarantee 33. It's a crime against any person doing this as security, confirm this. And the outsourcing, right? We have the fail that can be spotted by the outsource or by the internal control of your company and in the public department, maybe. The traced human resources, it's traced by human resources and outsourced as, you take a look, please, local court chief and governor at the criminal law that you don't like, but you have to take a look, which is the continent, right? And the connection, which are two concepts about the criminal behaviors. Simple like that because the audit considered that some of you are analphabetics. The connection, as you can see, connection as internal, human resources, or with outsources, or both. Here the idea is broken window. Law and Order, review 80s review on 2018 by me. The continent, which is something like that. In both cases, you have the criminal relation from association considering the crimes. It's organized crime, não importa. Foi oferecido aí ao longo deste período, das últimas 5 semanas, o plano de negócio Osklen, observando as necessidades da empresa, derrogatório,
por exemplo, com um processo seletivo sob interferência ininterrupta de um sistema criminoso formado pelo Brasil e seus comparsas, consorciados no Brasil, com vínculos solidários no serviço público. Eles afetaram de forma negativa 200 estados com a formação de uma comandita de estados para fins criminosos e delitivos. Dentro da empresa foi sugestionado ter 3 divisões de atuação, o quartel-general no Rio de Janeiro, um escritório pelo menos na Europa e outro nos Estados Unidos, criando uma divisão, né, de atividades. E a gente observou que essas atividades elas estariam interconectadas, interligadas pela falha, que em algum momento ia me gerar um transtorno, e eu ia observar isso nos 3 níveis de repartição de competência da empresa. Poderia ser a sua divisão da organização judiciária no estado do Rio de Janeiro, mas a gente está trabalhando com negócios. Aí o plano de negócio da Osklen, semana número 3, total gerenciamento, controle por matrizes, 3 matrizes, controle matricial, criando um ambiente normado, uma grade para gerenciamento e destituição, exoneração, demissão, ou se você estiver num ambiente criminoso, extermine. Então, você vai observar que as falhas ocorrem inicialmente relacionadas ao seu ambiente, quartel-general, escritório Europa, escritório Estados Unidos, ou no seu serviço público, na sua administração indireta e nas empresas de economia mista, por exemplo. Mas esses todos os elementos problemáticos são integrados no orçamento público, no orçamento da sua empresa, e eles criam um vetor de problema que, como você pode ver, vai afetar todos os departamentos da empresa. Isso é a ideia, né, que a gente tem para ter um controle gerencial em 3 níveis por matrizes, considerando o ambiente funcional, o ambiente das variáveis e o ambiente das estimativas, que são os interesses de negócio ou eventualmente os stakeholders. Eles estão cobertos por um manto protetivo baseado nos dados falsos, nos procedimentos ilegais. Você vai olhar a Lei 2.850 no Brasil, artigo 2º, a corrupção pública como crime transcontinental. A Lei 3.260, artigo 6º, que é terrorismo, porque você está subvencionando narcoterrorismo com dinheiro público. Você vai observar ainda a Lei 7.492, artigo 1º, que está dito lá no artigo 1º, que são os players que atuam, né, no sistema financeiro nacional. Vai observar junto o Código Penal, artigo 359A até o 359G, que são os crimes das finanças públicas, um tipo específico de agir nas condutas econômico-financeiras mais criminosas. Elas não podem ser apresentadas quando você requisita como investidor ou interesse, você não recebe, e como um cidadão a mesma coisa. Por isso foi violada a garantia 33, garantia de qualquer pessoa para fins de segurança, confirmado o interesse do Brasil e suas instituições democráticas, república e Estado. Praticar esse tipo de conduta. No caso do Estado paramilitar, você tem a chefia suprema do presidente da República, que tem a obrigação de se relacionar com a comunidade internacional, mas extrema dificuldade de estar dentro com os padrões internacionais. O judiciário tem autonomia, artigo 99, é preciso fazer a diferença ser diferenciada, mesmo que você tenha um envolvimento de 99% dos juízes no orçamento público com fraudes. Isso ocorre pelo artigo 13 da Lei Penal, que é a conduta comissiva por omissão. E aqui a gente vai descortinando o véu e desconstruindo o serviço público, porque você não pode se autodeterminar como Estado nas obrigações e direitos positivos e negativos. Então você ficou simples e tão somente como uma organização com viés criminoso. No caso da empresa é igual, os seus recursos humanos vão ser identificados em 2 listas, sugestionado para você manter o padrão de arrasto ou cauda
né, das desconformidades que normalmente vão aparecer sempre no orçamento público ou corporativo, afetando o seu Tesouro Nacional e as suas contas corporativas privadas, saving accounts. Lá estão eles, os vetores dos problemas. Na empresa serão demitidos, no serviço público exonerados ou destituídos ou sofrendo impeachment, no crime organizado aniquilados com a família inteira exterminada. Principalmente no crime transcontinental, porque eles fazem isso mesmo. E na América do Sul eles cortam aos pedaços e espalham pelas estradas. Como vocês dizem aí, para exemplar. Aqui é o plano de negócio, o final foi a arquitetura Mintzberg, do desenho tradicional para o desenho Mintzberg. Eu gosto bastante porque te dá a oportunidade de trabalhar com o seu departamento interno de recursos humanos e também o outsourcing. Eles vão atuar de maneira análoga, mas não idêntica, porque o departamento de recursos humanos precisa atuar dentro das linhas da empresa, desde que sejam legais e legítimas, de acordo com a lei e com a Constituição. Uma empresa internacional, ainda que não seja global, ou um mega grupo corporativo como a IBM, que é um mundo paralelo, mas precisa observar certas regras internacionais. Então esse foi o plano de negócio da Osklen, oferecido junto à Corte de Nova York para fins de evidenciação e transformação das evidências de auditoria em elemento probatório contra a comandita de estados consorciados com práticas criminosas no serviço público brasileiro. Foi uma requisição da OTAN e está sendo deliberado aí as consequências. Claro que em 2028, eventualmente, se o Brasil, por exemplo, sofrer um bombardeio, ele não está sofrendo um bombardeio por causa das condutas em 2028, mas de tudo que foi reclamado desde 2014. O plano de negócio da Osklen tem aplicabilidade, é derrogatório, junto à Corte Local do Rio de Janeiro e ao Governo do Rio de Janeiro para fins de controle da administração pública, direito administrativo, basicamente. Mas a partir do momento que você tem o viés comportamental na administração pública, violando dados, fazendo uma série de coisas, tendo o artigo 37, parágrafo 6, com regresso das instituições até as figuras, você tem as consequências cíveis, que são as compensações, como esse crédito, que é basicamente montado nos direitos civis de um indivíduo, que foram violados as suas garantias condicionais protetivas ditas intocáveis. São 227,28 trilhões, de acordo com os dados de correção e instrumentos financeiros no Brasil como referência, certo? A gente não tem interesse em botar o dinheiro aqui porque o Brasil não é confiável. Então, o desenho institucional foi esse, mudou da pirâmide para o formato de Mintzberg com o Departamento de Recursos Humanos e o outsourcing, que foi sugestionado uma trademark em recursos humanos aqui do Rio de Janeiro. Foi uma pessoa que você talvez possa confiar ou tenha assim, uma certa credibilidade, porque eu conheço as aulas dessa pessoa foram nesse sentido. A falha observada é o Trace Language, que é uma otimização do sugestionado banco de dados relacionais, que é o conceito que hoje em dia você usa agêntico, coisa do tipo, que na verdade você tem capacidade de fazer prognose dentro da diagnose, ou seja, você fazer a leitura do cenário com a contextualização dos componentes que existem, ainda que eles não estejam 100% revelados. A justiça americana atua dessa forma, com inferência, então não tem problema nenhum em fazer. Porque a empresa que foi sugestionada, a IBM, é uma empresa americana. Ela tem que obedecer a lei nos Estados Unidos e a Constituição americana. Aqui é o COBOL, otimizado, a linguagem binária, na verdade, otimizado todos dois por mim. Minha contribuição humilde para a humanidade, considerando que eu não tenho vínculos nenhum com o Brasil naquilo que ele tem feito, certo? Ele atua contra o desenvolvimento da humanidade, o progresso da humanidade, e eu atuo no sentido oposto. E afirmo as liberdades, e principalmente liberdades individuais. Aqui a gente tem o Tracer, né, que é o Departamento de Recursos Humanos ou o outsourcing, que vão fazer as suas listas e a gente vai cruzar, claro que vai ter as figuras que vão estar repetidas nas mesmas listas.
considerando a divisão que a gente fez em 3 departamentos ou em 3 matrizes, para fins de integração do desvio. A gente vai observar que agora o chefe da Corte de Justiça e o governador do Rio de Janeiro tem que ler o Código Penal, apesar de não gostar da ciência criminal. Mas você vai observar que as condutas demissionais, as 800 demissões que foram feitas aí pelo jeito, elas têm um padrão que é a conexão. A conexão pode se dar interna corporis, quer dizer, dentro do Tribunal de Justiça, com os suppliers dos tribunais, os fornecedores do Tribunal de Justiça, ou em conluio. Isso aqui, em conluio, a gente observa que a teoria Lei e Ordem da década de 80 em Nova York, que foi revista por mim em 2018 contra o sistema público brasileiro, especificamente no Rio de Janeiro, que patrocina o crime. Carnaval é só você auditar as contas, por exemplo, do dinheiro que vai para o jogo do bicho, escola de samba, são organizações criminosas. Você vai ter a conexão demissional no crime organizado, dentro do serviço público, certo? Se você teve a demissão, você tem a organização criminosa a partir do momento da conexão. E o outro padrão é a continência, que você vai ver que existe um nível hierárquico, um domínio dos fatos, circunstâncias, que vai desde a porta ao lado, pela necessidade de proximidade para fazer a intrusão clandestina ou a interferência ilícita, modificando ou constituindo evidências contra você, geralmente usando as suas coisas, mas isso, além de ser uma fraude processual, viola a sua personalidade, um dos direitos fundamentais nas Nações Unidas, e por isso é que o Brasil foi reclamado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, chamada OIS, e na Corte de Justiça, né, dos Estados, que é a Corte Internacional de Justiça. Ele é sumariamente culpado nos dois. E dessa culpa veio a reclamação da OTAN para as práticas comerciais do Brasil e seus comparsas no Brasil. Você conclui claramente que o caso de Nova York é conclusivo, obviamente que é. É a mesma conduta escalonada e praticada de forma sistemática desde pelo menos 2014, com desconformidades na sua vida privada desde 2004, com agressões que pelo jeito iniciaram em 1999 contra, ainda que seja um direito difuso, individualizado, na figura que sofre esse tipo de coisa. Certo? Eu fui reclamar com o agressor disse que eu sou o problema. Então não adianta reclamar com o agressor que você vai ter mais problemas. Isso é um plano de negócio internacional feito num ambiente privado, com total violação pelo Serviço Público do Rio de Janeiro, Brasil e seus comparsas. Tem que indenizar a empresa, tem que indenizar o uso indevido do recurso, daí qualquer empresa necessariamente implica o CEO ou o diretor ou a diretoria autorizando o uso, porque não tem como, especialmente se é uma coisa sensível ou uma expertise. Se foi uma ordem judicial para infiltrar um agente, artigo 37, vai ter o regresso, a empresa vai ser regressada e vai ter que apontar o dedo para este vagabundo e essa cadela. Está entregue a lista do crime, está aberta, pode esfaquear e fazer o que quiser. Não há problema meu, nem da corte local, nem da corte de Nova York, nem da IBM, nem da OSCE. É de vocês que se envolveram. Principalmente um crime transcontinental, porque ele pratica destruição em massa. E aqui você vai ler a continência e a conexão no nível demissional, considerando as listas oferecidas também para o Congresso americano, certo? O processo demissional é assim. Boa tarde.